Olá, sejam bem-vindos ao módulo de controle de estoque. Aqui nós vamos aprender a controlar toda a movimentação dos insumos que entram e são aplicados no projeto, bem como, inclusive, o controle de prestação de serviço, que podem ser registrados no mesmo controle de materiais sem problema nenhum. Nós temos inicialmente um cadastro de fornecedor, aqui no momento em que nós vamos processar a nota fiscal de recebimento ou de prestação de serviço, a gente indique no controle para que nós possamos consultar no momento que for necessário. Temos aqui na sequência um controle de cadastro de materiais, onde nós já, para acelerarmos o processo, nós já cadastramos aqui alguns itens para ficar mais fácil o nosso entendimento daqui para frente. Inicialmente, o cadastro ele tem como parâmetro o código, a descrição, a unidade, e a partir daqui a gente tem algumas informações já voltadas para a gestão do negócio. Estoque mínimo e data limite de estoque mínimo. Qual a função dessas duas informações? Essas informações ela tem a função de estar indicando, auxiliando o gestor no que diz respeito à quantidade mínima do material que tem que existir no estoque para evitar o desabastecimento da obra, do projeto, bem como manter em excesso esse material, por exemplo, durante o final do período que fosse aproximando o final do projeto. Por exemplo, nós definimos que até 30 de julho de 2020, nesse caso, nós vamos manter 60 metros cúbicos de areia branca. Vamos dar sequência nas demais informações e lá na movimentação diária nós voltamos para explicar melhor essas duas informações. O estoque atual é calculado automaticamente conforme a movimentação, o preço médio também, preço de planilha, também uma informação de gestão. Qual a função desse preço de planilha? A partir do momento que informo para o almoxarifado o preço o qual eu estou vendendo para o meu cliente, o setor de almoxarifado ele vai ter a possibilidade de estar acompanhando, juntamente com o setor de compras, o preço praticado. Ou seja, se eu estiver praticando um preço maior do que aquele preço que nós estamos vendendo para o nosso cliente, o sistema vai nos alertar. Então entendemos que é uma informação que, apesar de ser de cunho gerencial, de nível gerencial, é importante que o setor de compras de almoxarifado também faça esse monitoramento para ajudar na gestão da empresa. Quantidade prevista a ser aplicada em todo o período, em todo o projeto. Um status de almoxarifado, de estoque, né, onde ele vai estar acompanhando se o estoque está baixo, se está normal, se é insuficiente, enfim. A localização onde encontra-se o material para fácil localização e movimentação do material. Por exemplo, nesse caso da máscara de proteção facial, nós temos uma localização aqui um pouco diferente, numa nomenclatura C01, P01, B01, o que significa dizer que essa máscara de proteção ela se encontra no corredor 1, na prateleira 1, no box 01, no interior do almoxarifado. Desta forma, a demanda de tempo no atendimento para o cliente vai ser muito rápida. Com isso, há um ganho de mão de obra na produtividade, ok? Evitando assim que o funcionário permaneça na frente do balcão do almoxarifado por minutos ou horas aí a fio, sem localizar o material o qual ele está interessado. E, por último, o setor o qual pertence o produto, porque isso é importante também na gestão, os custos gerados por cada setor. Na sequência, nós vamos para a planilha de movimentação diária. Tudo que entra e tudo que sai no estoque, a gente começa a conhecer aqui nessa planilha. Naturalmente que após a informação do código do produto, automaticamente o sistema vai estar resgatando do cadastro de material e do cadastro de fornecedor as informações pertinentes, como descrição,
e nesse caso aqui, unidade de medida. O preço unitário é o preço que eu estou pagando, quer dizer, o preço que o nosso comprador pagou no mercado para colocar aqui na empresa, a quantidade, o valor total da compra, o estoque atual, que ele vai calculando automaticamente, o preço médio também da mesma forma, ele vai pegar o valor referente a todas as quantidades, fazer uma divisão e chegar no preço médio. Aqui nós temos uma informação já muito precisa e muito interessante a nível de gestão. Observem o preço plan, que é o preço de planilha. Nós informamos lá no cadastro de materiais que esse produto teria um preço de planilha de R$10. O segundo item aqui de R$20. A partir do momento que eu paguei R$25 no primeiro e R$26 no segundo, o sistema automaticamente já me deu aqui uma mensagem, um alerta em vermelho, que o meu preço de planilha está inferior ao preço praticado pelo meu comprador na praça. Aí já vai validar uma ação do gestor, onde ele vai estar confrontando o comprador e verificando, olha, o preço realmente é esse mesmo? Me dá garantias de que o preço de mercado é esse. Em sendo, o gestor vai ter que tomar uma ação no sentido de provocar um aditivo no contrato de prestação de serviço ou tentar compensar essa perda de alguma outra forma, em algum outro produto, em algum outro preço, enfim, ou numa compra futura, enfim. Você tem também a informação da regularização do estoque, se ele está baixo ou não, e temos aqui o status de estoque mínimo, onde ele vai estar informando que nesse caso aqui faltam 5 dias para vencer a data limite do estoque mínimo. O que vem a ser isso? No cadastro de materiais, nós definimos que esse estoque mínimo ele seria considerado até o dia 30 de julho. Isso pode ser individual, item por item. O importante é que seja dessa forma. Então, por exemplo, nós definimos que a areia branca nós teríamos que ter 60 metros cúbicos, no mínimo, no estoque até o dia 30 de julho. Porque a partir do dia 1º de agosto, conforme o cronograma da obra, a obra entra num novo ritmo. Ou ela vai acelerar a produção e nós vamos ter que aumentar o estoque mínimo, ou ela vai diminuir por eventualidade aí de período chuvoso, ou até mesmo fim da execução do projeto. Então, nessa data de 30 de julho, nós temos que fazer uma revisão. Então, ele está informando que faltam 5 dias para vencer essa averiguação no cadastro referente a esses itens. Então, vamos entender, vamos simular aqui que fosse dia 28/7. Vamos estar verificando lá. Faltam 3 dias para vencer o limite de estoque mínimo. Então, essa informação ela é importante para evitar que a empresa mantenha em estoque material em excesso quando não há necessidade, gerando, portanto, prejuízos ou um investimento quando esse dinheiro poderia estar aplicado em outra situação, ou você está diante de uma situação de ritmo acelerado do projeto e faltar material para a produção. Importante essa informação do estoque mínimo, da data limite para o estoque mínimo. Na sequência tem outras informações relacionadas à localização, fornecedor, enfim, o solicitante. Então, esse é o controle de movimento diário do estoque. Para a gestão do empreendedor ou do gerente, o sistema automaticamente vai estar gerando esse resumo. Aqui nesse resumo você tem todas as informações referentes ao material. Por exemplo, código, inscrição, unidade, o preço de planilha, o preço médio. Então aqui o gestor já vai estar verificando, porque essa planilha ela vai estar sendo passada mensalmente ou quinzenalmente, conforme definição do gestor, para que ele tome conhecimento da real situação dos insumos dele em estoque. Então aqui ele já vai tomar uma medida com relação a esses 3 itens aqui, onde ele cotou esse material lá no planejamento da concorrência da obra, ele está vendendo esse produto por esse preço para o cliente. E, no entanto, o seu setor de suprimentos está comprando esses produtos, contratando, no caso, esse gerador, com um preço acima do que ele previu quando ele estava orçando a obra. Então, aqui o gestor já vai ficar atento a essa situação. O estoque mínimo, que ele também pode estar verificando,
a quantidade de entrada, saída, o estoque atual, a situação atual do estoque em forma de mensagem, o que ele previu gastar no projeto, na execução do projeto, o que ele realizou, o a realizar e o setor de cada produto, além do valor do estoque por item, ok? Essa planilha também vai gerar uma informação relacionada aos custos por setor. Observem, eu previ gastar R$ 138.900 na execução desse projeto. Já gastei R$ 15.000 e faltam investir, realizar 123 mil. Ou seja, do que foi planejado, 10,9% já foi consumido. Uma vez que eu tenha, e o gestor certamente vai ter, a informação da evolução física da execução do projeto, ele confrontando essa informação com a informação que ele tem relacionada à execução física, ele vai ter como analisar e concluir se os insumos já praticados pela obra está dentro do que está programado. Temos aqui também um gráfico financeiro que vai demonstrar a situação real da evolução financeira do projeto. Nós previmos gastar aí R$ 140 mil aproximadamente de insumos para a obra, insumos e contratações. Já realizamos os R$ 15 mil, conforme a terceira coluna, está ali próximo da linha 20. Temos em estoque um valor de R$ 8 mil, conforme ilustrado na primeira coluna, e o a realizar na quarta coluna. Bom, mas você pode estar se perguntando, essas informações de gestão, elas são informações que dizem respeito ao gestor. Não é informações que têm que estar abertas para o usuário de materiais. Duas considerações que a gente tem que ter aqui. Primeiro, com relação a essa frente do controle do resumo, eu particularmente entendo que é importante que o gestor do almoxarifado, o gestor da área de suprimento, ele tenha essas informações aqui previstos, realizado e a realizar, sobretudo do ponto de vista quantitativo, para que ele possa dimensionar, mobilizar ou desmobilizar as frentes de armazenamento. Com isso, ele vai gerenciando os seus custos de armazenamento. Agora, essas informações financeiras realmente são informações confidenciais que não dizem respeito ao gestor da área de suprimentos, ou muito menos ao operador da área de almoxarifado. Nesse caso, o que vai ser praticado é o seguinte: o gestor ele vai ter uma senha de acesso a essa planilha, senha dele, somente ele tem acesso a essa informação. Quando essa planilha passar para o setor de almoxarifado, para o dia a dia, ele vai simplesmente ocultar, conforme ilustrado, as informações financeiras. E o setor de almoxarifado vai ter tão somente acesso a essas informações, que é importante para que ele possa estar ajudando na gestão de entrada, saída e do estoque atual do produto, bem como citado anteriormente, ele com as informações do previsto, realizado e a realizar, ele tem como fazer a gestão de recursos de armazenamento, evitando assim prejuízos por falta ou por excesso de área de armazenamento. A partir do momento que essa planilha passar para o gestor no final do mês, ele, conforme estamos ilustrando aqui, ele volta a reexibir as informações de interesse financeiro que cabe somente a ele fazer a gestão. Ok? Então essa foi a plataforma de almoxarifado, de controle de estoque que nós estamos apresentando dentro da disciplina de suprimentos.